Aí. Meninos, na última aula a gente estava falando sobre as propriedades periódicas, né? E as propriedades periódicas que eu falei para vocês na última aula, eu falei sobre raio atômico, sobre energia de ionização e afinidade eletrônica. Como a gente já está aqui um pouquinho atrasado, eu vou pegar algumas folhas aqui que eu já copiei algumas informações para a gente acelerar o processo. Tá, deixa eu trocar minha câmera aqui, como já é de prática, para a gente ir para o nosso conteúdo. Beleza, hoje nós vamos falar introdução a ligações químicas. Primeira coisa, antes de falar sobre as ligações químicas em si, vamos relembrar aqui o que nós estávamos estudando na nossa última aula. Primeira propriedade atômica, propriedade periódica que nós falamos na última aula foi sobre o raio. E eu falei para você que o raio ele cresce para baixo e para a esquerda na nossa tabela periódica. Então, quanto mais para a esquerda, quanto mais para baixo, maior seria o raio do nosso elemento. Quanto mais para a direita e mais para cima, menor seria o raio do nosso elemento. Aí eu falei para vocês sobre energia de ionização. E lembre que a energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo. Os átomos que têm raio muito grande, a energia de ionização deles é muito pequena. Porque se o raio é muito grande, o elétron não está tendo tanta atração assim pelo núcleo, né? Porque o elétron está muito longe do núcleo. Então ele perde esse elétron com uma certa facilidade. Agora, se o raio for pequenininho, a energia de ionização ela vai ser grande. Porque o elétron vai estar muito próximo do núcleo e o elétron estando muito próximo do núcleo, ele não vai ser retirado com facilidade de perto do átomo, de perto do núcleo do átomo. Então, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Se o raio cresce para a esquerda e para baixo, a energia de ionização ela cresce para a direita e para cima. Deixa eu só mudar um pouco a luz aqui, porque está muito claro. Aí, beleza. Agora, é o seguinte. A afinidade eletrônica, ela cresce no mesmo sentido da energia de ionização. Os átomos que têm um raio muito pequenininho, eles recebem elétron com maior facilidade, né? Isso seria a nossa afinidade eletrônica. Agora, a única diferença de energia de ionização para afinidade eletrônica é porque a afinidade eletrônica não é característica de gases nobres. Os gases nobres não têm afinidade eletrônica, por isso aqui eu risquei na mesma cor que a afinidade eletrônica, eu risquei aqui, ó, para mostrar que os gases nobres eles não têm afinidade eletrônica, porém eles têm sim energia de ionização. A última propriedade, que é o que nós iremos falar nessa aula aqui, ó, é a chamada eletronegatividade. Bom, se você tem um átomo isolado, vamos chamar de átomo X. Esse átomo X, ele recebe uma certa energia, que a gente chama de energia de ionização, e esse átomo X, ele se converte em um cátion ao perder um elétron. Beleza? O processo invertido é a afinidade eletrônica. Você tem um átomo X, esse átomo X ele recebe um elétron e ao receber um elétron ele se transforma em um ânion, mas libera uma certa energia chamada afinidade eletrônica. Então, a energia de ionização é a energia recebida para perder um elétron. A afinidade eletrônica é a energia liberada ao receber um elétron. E a eletronegatividade é diferente. A eletronegatividade ela é uma propriedade característica de ligações químicas. Quando você tem aqui, ó, dois átomos ligados, um átomo pequenininho e um átomo grandão. Entre esses dois átomos que estão ligados, a ligação química ela é feita por uma interação entre as nuvens eletrônicas, né? Então, espera aí que minha câmera deu uma travadinha. A interação entre essas nuvens eletrônicas, aqui você tem elétrons sendo interagido entre um átomo e o outro. O átomo que tem raio pequenininho, ele vai atrair mais o elétron da ligação do que o átomo que tem raio grandão.
porque a distância entre o elétron e o núcleo ela é menor no átomo que tem raio pequenininho. Então, o que é eletronegatividade? É o quanto um átomo atrai o elétron na ligação, certo? É um pouco diferente de afinidade eletrônica, mas no fundo assim tem um significado parecido. Afinidade eletrônica é o quanto um átomo libera de energia quando recebe o elétron. E a eletronegatividade está diretamente relacionada com a afinidade eletrônica, porque é o quanto esse átomo atrai o elétron que está compartilhado, que está numa ligação. Quanto maior for o raio, menor a eletronegatividade, por isso a eletronegatividade ela cresce para a direita e para cima, né? Só que a eletronegatividade, que eu coloquei em cor preta aqui, ó, também não é propriedade característica dos gases nobres. Porque a eletronegatividade é uma propriedade característica de ligações químicas e o gás nobre ele não faz ou praticamente não faz ligações químicas. Existe uma escala de eletronegatividade que é interessante que você saiba ela decorado. Por isso existem vários macetes aí no nosso dia a dia, no nosso ensino médio, você aprendeu vários macetes para decorar essa escala de eletronegatividade. Você já deve ter visto essa escala aqui, ó. E o macete que eu mais uso, particularmente, é assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital, né? Esses elementos, eles estão em escala decrescente de eletronegatividade. O flúor é o elemento mais negativo de todos e os metais são os elementos mais positivos de todos, então eles são menos eletronegativos. O contrário de eletronegatividade é chamado de eletropositividade. E eletropositividade também pode ser denominado de caráter metálico. Então, quanto mais eletropositivo e menos eletronegativo, maior o caráter metálico de um elemento. Por isso, os elementos que têm caráter metálico maior são os elementos que estão do lado esquerdo e inferior. E os elementos que têm caráter ametálico, ou seja, não metálicos, são os mais eletronegativos, ou seja, os que estão mais para a direita e para cima, excetuando os gases nobres. Esses são os principais ametais: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodos, enxofre, carbono, fósforo, e o hidrogênio, que está no meio entre os ametais e os metais, ele é considerado sem família, né? O hidrogênio não é considerado nem metal, nem ametal, porque ele está bem no meio do caráter metálico ali. Ele não é tão eletronegativo quanto um ametal, nem tão eletropositivo quanto um metal, certo? Ele fica bem no meio dessa característica dos elementos. Agora, aqui você tem 5 propriedades periódicas, que são as principais propriedades periódicas que você deve levar aí na sua mente para as provas de vestibular, né? Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e a última propriedade é o caráter metálico, que cresce para a esquerda e para baixo. Existem outras propriedades periódicas, mas essas outras propriedades periódicas não são cobradas no Enem e são muito pouco cobradas em outros vestibulares também, né? Existe, por exemplo, o volume atômico, que cresce para o centro da tabela periódica, desculpa, para as extremidades da tabela periódica. Existe a densidade, que cresce para o centro da tabela periódica. Existe o ponto de fusão, que cresce para o centro, com exceção da família 1A e 2A. Então, tem outras propriedades, mas as que você precisa saber são essas 5 que eu acabei de passar. Agora, vamos falar sobre as ligações químicas, né? A ligação química, os átomos, eles tendem a ser combinados, eles tendem a se combinar para atingir o que nós chamamos de estabilidade eletrônica. Os únicos átomos que são encontrados de forma isolada na natureza são os gases nobres, né? E por que os gases nobres são encontrados de forma isolada na natureza? É porque eles são estáveis. Então, o que faz com que um gás nobre seja estável?
qual que é a característica dos gases nobres que torna esse gás nobre estável? Vamos lá, eu peguei aqui os 4 primeiros gases nobres e fiz a distribuição eletrônica deles para ver o que eles têm em comum. Tanto neônio, argônio e criptônio têm 8 elétrons na camada de valência. O fato deles terem 8 elétrons na camada de valência está ligado com sua estabilidade. Mas o hélio, ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Como que o hélio, com 2 elétrons na camada de valência, ele vai ficar estável? Para ficar estável, não teria que ter 8 elétrons na camada de valência, que é a característica de todos os gases nobres, excetuando-se o hélio? Bom, normalmente a gente fala que a estabilidade está ligada com o fato de ter 8 elétrons. Mas não é bem isso que torna o átomo estável. Isso é uma simplificação para facilitar a sua vida, para tentar facilitar a sua vida. Mas o que torna realmente um átomo estável é ter a sua camada de valência completamente preenchida. Como assim ter a camada de valência completamente preenchida? A primeira camada da tabela periódica, ela só cabe 2 elétrons. Se você fosse continuar a distribuição eletrônica aqui, ó, o próximo a ser distribuído não seria o 2s, né? Só que aí já teria mais uma camada de valência. Ou, desculpa, mais uma camada de valência não, teria mais uma camada. E a camada 1 já não seria mais a camada de valência. Então, para que a camada 1 seja a camada de valência, ela pode ter no máximo 2 elétrons. Isso é característica dos gases nobres. Ele tem a camada de valência com o máximo de elétrons possível para que ela seja a camada de valência. A camada 1, ela pode ter 1 elétron ou ela pode ter 2 elétrons. O máximo que ela pode ter é 2 elétrons para que ela seja a camada de valência. E por isso o hélio ele é estável, porque ele tem a sua camada de valência completa, ou seja, totalmente preenchida. Já aqui o neônio. Imagina o neônio. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6. Depois do 2p6, iria vir aqui o 3s, não é isso? Então, não veria abrir uma nova camada? Para que a camada 2 seja a camada de valência, qual é o número máximo de elétrons que ela pode ter? 8. Agora vamos para o argônio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois do 3p6, o próximo a ser distribuído seria o 4s, né? Então, abriria uma nova camada. Para que a camada 3 seja a camada de valência, qual que é o número máximo de elétrons que ela pode ter? 8. A camada 3, ela suporta até 18 elétrons. A camada 3 pode ter até 18 elétrons. Mas ela nunca vai ter 18 elétrons e ser a camada de valência. Porque depois do 3p6, você tem que vir para o 4s2. Então, ela já não seria mais a camada de valência quando ela tiver 18 elétrons. Então, para que ela seja a camada de valência, ela tem que ter, no máximo, a quantidade máxima de elétrons que ela pode ter, sendo a camada de valência, é 8. Isso é característica da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima camada. É terem 8 elétrons, no máximo, para serem a camada de valência. Já a primeira camada, para ela ser a camada de valência, ela suporta apenas 2 elétrons. Então, o que é característica de gás nobre? Os gases nobres têm a sua camada de valência o mais preenchida possível. E quando ele tem a camada de valência o mais preenchida possível, isso faz com que ele se torne estável. E ao se tornar estável, ele não precisa se combinar com outros elementos. Ele fica estável sozinho, né? Sem fazer ligação química com outros elementos. Tá. O fato de a maior parte dos elementos aqui, ó, se estabilizar com 8 elétrons fez com que foi criada uma regra chamada regra do octeto. A regra do octeto fala o seguinte: uma boa parte dos átomos se estabiliza com 8 elétrons.
Não é todos os átomos, tem muitas exceções mesmo, mas existe uma boa parte, uma grande quantidade de átomos aí que vai se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. Principalmente os elementos representativos. Quem são elementos representativos, hein? São as famílias A da tabela periódica. Se eu pego essa tabelinha periódica aqui, ó, e divido aqui e aqui, você tem os elementos representativos. Os elementos representativos são essas duas primeiras colunas aqui, ó, da tabela periódica e essas 6 últimas colunas da tabela periódica que também são classificados como elementos representativos, certo? Os elementos que estão aqui no meio, muitos deles vão fugir da regra do octeto e por isso não vamos pegar eles aqui agora. Vamos pegar os que seguem a regra do octeto ou a regra do dueto, quando tem apenas a primeira camada, né? O hidrogênio, por exemplo, a distribuição eletrônica do hidrogênio é 1s1. Para ele ficar estável, o que ele precisa fazer? Ele precisa receber um elétron, ficar com uma configuração eletrônica igual à do hélio, e ao atingir a mesma configuração eletrônica do hélio, ele atinge a sua estabilidade. Vamos falar aqui de algumas famílias da tabela periódica, né? Eu escolhi aqui 5 famílias para a gente falar sobre elas na nossa tabelinha periódica. Beleza. Vamos pegar aqui os metais alcalinos, também conhecido como família 1 ou 1A da tabela periódica, certo? Os metais alcalinos, que estão localizados lá na primeira coluna da tabela periódica, esses metais, eles têm sempre um elétron na camada de valência. Como exemplo, eu posso pegar aqui o lítio e o sódio. Espera aí, deixa eu... Aqui. Olha ali, o lítio. O número atômico do lítio é igual a 3. Se eu faço a distribuição eletrônica do lítio, você vai chegar em 1s2, 2s1. O lítio tem um elétron só nessa última camada dele aqui, ó, que é a camada 2. Para o lítio ficar estável, ele precisa ficar com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Vamos ver lá os gases nobres de novo? Eu vou virar a folha aqui, ó, para a gente analisar os gases nobres. Existe o gás nobre hélio, que tem apenas 2 elétrons na primeira camada. Existe o gás nobre neônio, que tem 10 elétrons no total e 8 elétrons na segunda camada. O lítio, ele vai tentar ficar com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Para ele ficar com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, ou ele vai receber 7 elétrons, ou ele vai perder um elétron. Porque se ele recebe 7 elétrons, ele fica com a mesma configuração eletrônica do neônio. Ele tinha lá 2s1, recebeu 7 elétrons, vai ficar com 2s2, 2p6, fica com 8 elétrons na camada de valência e ele atinge a estabilidade. Se ele perder um elétron, ele também vai ficar estável, porque ele vai atingir a mesma configuração eletrônica do hélio, né? E aí, o lítio, você acha que ele perde elétron ou que ele ganha elétron? Na verdade, os metais, como por exemplo o lítio, eles têm baixa energia de ionização. Então, para ele perder esse elétron aqui, é necessário muito pouco energia. E ele tem baixa afinidade eletrônica. Então, a tendência dele de ganhar elétrons é muito baixa. A preferência dele é perder o elétron, já que a energia de ionização dele é bem pequena. Então, os metais, família 1A da tabela periódica, pelo fato de ter energia de ionização muito baixa, a tendência é que ele perca o elétron para atingir a sua estabilidade. Como ele tem apenas um elétron na última camada, a tendência é que ele perca apenas um elétron. E aí, quando perde um elétron, fica com uma carga positiva. O lítio vai ficar com uma carga positiva para se estabilizar. O sódio também vai ficar com uma carga positiva para se estabilizar. Então, todos os chamados metais alcalinos, eles ficam estáveis quando eles têm uma carga positiva,
Porque para eles, ao invés de ganhar 7 elétrons, é mais fácil eles perderem um elétron. Além de ser um caminho mais curto, né? Ao invés de ganhar 7 elétrons, o caminho mais curto é perder um elétron e assim atingir a sua estabilidade eletrônica. O sódio, quando perde esse elétron aqui da camada de valência, ele fica com a mesma configuração eletrônica do neônio e aí você percebe que ele fica estável. Tá, então todos os metais alcalinos vão assumir carga 1 positivo. Vão ficar com uma carga positiva para se estabilizarem. Os metais alcalinos terrosos. Alcalinos terrosos é a família 2 ou 2A da tabela periódica. Quando eu falo família 2 ou 2A, eles têm 2 elétrons na última camada, assim como o magnésio e o cálcio aqui que eu coloquei como exemplo. Magnésio, para ele atingir estabilidade, ele precisaria ganhar 6 elétrons. Se ele ganha 6 elétrons, ele fica com a mesma configuração eletrônica do argônio, que é estável. Ou se não, ele precisa aqui, ó, perder 2 elétrons. Como ele tem um raio muito grande, né? Ele é metal, ele está do lado esquerdo da tabela periódica, tem baixa energia de ionização, é mais fácil para ele perder os 2 elétrons do que ganhar 6 elétrons. E por isso ele vai ficar estável com 2 cargas positivas. O que acontece também com o cálcio. Ou ele ganha 6 ou ele perde 2. Mas como ele tem baixa energia de ionização, ele prefere perder 2 elétrons para se estabilizar. E aí, quando ele perde 2 elétrons aqui, ele fica estável. Então, todos os metais alcalinos terrosos, eles vão ficar estáveis com 2 cargas positivas. Ou seja, eles vão ficar estáveis quando eles perderem 2 elétrons no total. Se você pega o alumínio é da família 3A ou 13. Faz a distribuição eletrônica do alumínio, ele fica com 3 elétrons na camada de valência. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele pode ou ganhar 5 elétrons ou perder 3 elétrons. Mas pelo fato do alumínio ter uma energia de ionização baixa, ele prefere perder 3 elétrons para se estabilizar do que ele ganhar 5 elétrons, porque a energia necessária para perder elétrons é pequena. Então, ele prefere perder os 3 elétrons e ficar com a mesma configuração eletrônica de um neônio. Deu para entender, meninos? Tranquilo? Agora, os ametais. Bom, espera aí que minha câmera deu uma travadinha, já está voltando. Os ametais. Os ametais, olha aqui, ó. Tá vendo essa tabelinha que eu desenhei? Os ametais são aqueles elementos que têm alta afinidade eletrônica ou ainda alta eletronegatividade. Isso significa que eles atraem muito os elétrons. Então, essa parte superior direita da tabela periódica são os elementos classificados como ametais. Como eles têm uma alta eletronegatividade, uma alta afinidade eletrônica, para eles se estabilizarem, é mais fácil eles eles ganharem elétrons do que eles perderem elétrons. Então, você vai pensar que os ametais, eles sempre vão receber elétrons para se estabilizar. Os halogênios, família 7A ou 17, a tendência é que eles ganhem um elétron para se estabilizar. O flúor, por exemplo, a distribuição eletrônica dele está aqui, ó. Recebeu um elétron, ele fica com a mesma configuração eletrônica do neônio. E aí ele passa a ser um átomo estável. Então, o estável aqui, quando ele tem uma carga negativa, isso é característica de todos os halogênios. Pode ser o cloro, pode ser o bromo, pode ser o iodo, né? Se você tiver com a tabela periódica, você pode conferir isso e ver lá os vários halogênios que a gente tem. O astato. Agora, os calcogênios. Calcogênios é a família 6A ou 16 da tabela periódica. Então, o oxigênio, por exemplo, é um calcogênio. A distribuição eletrônica dele termina com 6 elétrons na camada de valência. E o número da família está relacionado com o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, para atingir o octeto, para atingir a estabilidade,
ou ele pode perder todos esses 6 elétrons, porque se ele perder todos os 6 elétrons, ele vai ficar com a mesma configuração eletrônica do hélio. Digamos que ele perdeu essa camada aqui, ó. Ele não fica idêntico ao hélio. Só que a energia de ionização dele é muito alta. Então, para ele perder 6 elétrons, é muita energia necessária. Agora, para ele ganhar 2 elétrons, a afinidade eletrônica dele é alta também. Então, ele recebe esses elétrons aí com facilidade. Então, ele prefere receber 2 elétrons para se estabilizar. Agora, imagine o carbono. Está aqui o carbono. Fiz a distribuição eletrônica do carbono, família 4A ou grupo 14. Se você analisar bem esse carbono aqui, ó, na camada de valência dele, ele tem 4 elétrons. Para ele atingir a estabilidade, esse carbono ou ele pode perder 4 elétrons, ou ele pode ganhar 4 elétrons. Você viu que o número de elétrons que ele pode ganhar ou o número de elétrons que ele pode perder é o mesmo? E aí, você acha que o carbono ele vai preferir perder elétrons ou ele vai preferir ganhar elétrons? E por quê? Por que o carbono ganha ou por que o carbono perde elétrons? Para isso, eu vou compartilhar aqui uma tabelinha periódica com vocês, para eu tentar explicar melhor isso para vocês. Rapidinho, espera aí. Olha lá, a tabela periódica está aí na tela. Olhando para essa tabela periódica, você vai ver que tem alguns elementos aqui, ó, que estão representados em amarelo, né? Esses elementos que estão representados em amarelo, eles são os elementos classificados como sendo ametais. Qual que é a característica dos ametais? Os ametais são átomos, são elementos que têm alta eletronegatividade, que têm alta afinidade eletrônica, que têm alta energia de ionização. Então, esses elementos que estão representados em amarelos, os não metais, são elementos que têm tendência de receber elétrons. Por exemplo, o grupo 17 ou 7A da tabela periódica, eles vão receber 1 elétron para ficar estável. O grupo 6A da tabela periódica, eles vão receber 2 elétrons para ficar estável. O grupo 5, para atingir 8 elétrons na última camada, eles vão receber 3 elétrons para ficar estável. O grupo 4, eles vão receber 4 elétrons para ficar estável. E o grupo 3 aqui, ele deveria receber 5 elétrons para ficar estável. Mas eu estou falando só do boro. Do alumínio para baixo já não recebe elétrons. Do alumínio para baixo, ao invés de receber elétrons, eles vão perder elétrons. Porque somente esses átomos aqui, ó, eles têm uma afinidade eletrônica ou uma energia de uma eletronegatividade tão grande que eles conseguem receber elétrons dos seus vizinhos. O carbono, para ficar estável, ele precisa receber 4 elétrons. Só que se você pega aqui o chumbo, por exemplo, ó, o chumbo ele também tem 4 elétrons na camada de valência. Só que ao invés dele receber 4 elétrons para atingir estabilidade, ele prefere perder os 4 elétrons para atingir estabilidade. Isso é devido ao raio. Enquanto o carbono ele é formado por um núcleo e apenas 2 camadas eletrônicas, né? Ou seja, o carbono ele tem um raio muito pequenininho. É mais fácil ele receber elétrons do que ele perder. O chumbo ele está no 6º período. O chumbo estando no 6º período significa que ele tem lá o núcleo e ao redor desse núcleo aqui, ó, você tem 6 camadas eletrônicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas eletrônicas. Então, o elétron que está aqui na última camada, ele não sofre tanta atração assim do núcleo. Então, para ele é mais fácil ele perder os 4 elétrons do que ele ganhar elétrons. O alumínio, que é da família 3A, tem 3 elétrons na última camada, é mais fácil ele perder elétrons do que ganhar. Já o boro, como o raio é muito pequenininho, e o raio sendo muito pequenininho, ele tende a ganhar elétrons ao invés de perder elétrons. Então, imagine aqui, ó, família 1A, todo mundo tem raio muito grande, perde 1 elétron para se estabilizar.
Família 2A, raio muito grande, perde 2 elétrons para se estabilizar. Lógico que eu estou excetuando aqui o hidrogênio. O hidrogênio não é de família nenhuma. Agora, família 3A, os elementos abaixo do alumínio aqui, ó, eles vão perder 3 elétrons para se estabilizar, enquanto que o boro ganha 5 elétrons para se estabilizar. Então, ele pode ser ou 3+, no caso dos metais ali de baixo, ou 5-. O germânio, estanho, chumbo, eles podem ser ou 5+, vou colocar aqui embaixo, ó. 5+, não, desculpa, 4+. Deixa eu limpar aqui. Eles vão ser 4 positivo, os elementos que são azulzinhos, porque eles tendem a perder elétrons, ou 4-, que é o caso do carbono e do silício. Os elementos da família 5A, ou eles ganham 3 elétrons, nitrogênio, fósforo e arsênio, ou antimônio e bismuto, a tendência é que eles percam 5 elétrons para se estabilizar, né? O oxigênio, enxofre, selênio e telúrio tem a tendência a ganhar 2 elétrons, mas o polônio tem a tendência de perder 6 elétrons para se estabilizar. Já a família 7A, todo mundo ganha 1 elétron, porque esse elemento unisséptico aqui, ó, na verdade, ele é um elemento artificial, a gente não vai encontrar ele nunca, tá? Então, é isso, meus queridos. A aula de hoje é isso. Vou interrompendo por aqui agora. Vocês têm uma aula agora, né? Então, obrigado pela atenção de todos vocês. Desculpa aí a confusão. Na semana que vem a gente continua falando sobre ligações químicas. E aí a gente vai falar sobre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção de todos vocês e falou!